Olá pessoal, vem chegando na sua web rádio Azadep, o Azadep Entrevista, comigo, Valdirene Mira. Aqui você fica bem informado sobre os assuntos da pessoa com deficiência e doença rara. Lembramos que você ouvinte, para poder participar com a gente enviando suas perguntas, sugestões, elogios ou críticas pela aba Fale Conosco em nosso site ou pela nossa página no Facebook Azadep Paulínia. Hoje o nosso programa Azadep Entrevista está recebendo o Valdinei Monteiro, mais conhecido como Ney Melo, ator, formado em letras. É um grande prazer te receber no nosso programa Azadep Entrevista. Seja muito bem-vindo, Ney. Gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse para os nossos ouvintes aí quem é o Ney Melo. Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Valdinei Monteiro de Melo. Valdinei com Y no final e Melo com L só, quando eu respondo uma ligação para responder qualquer cadastro. Mais conhecido como Ney Melo, que eu adequei a meu nome artístico enquanto ator. Eu sou um atormentado da arte, gosto de teatro, cinema, e convidando, tô dentro. Eu acho que a arte é uma válvula de escape pra gente nesse mundo tão exacerbado de coisas que a gente tem. E também sou professor formado em letras, mas antes do curso de letras eu fui alfabetizador em Paraisópolis. Eu alfabetizei mais de 3.000 alunos. Então é um prazer enorme ser professor e ver o sorriso de orelha a orelha no canto de cada aluno que está aprendendo. E você foi professor de crianças ou jovens e adultos? Crianças e adultos. Alunos de 8 a 80 anos. Ah, que legal. Parabéns. Ô Ney, eu esqueci até de anunciar para as pessoas, mas olha, o Ney, ele nasceu com nanismo, né? Isso, 1,10 m de pequenas travessuras. Ô Ney, você é muito envolvido com a causa das pessoas com nanismo. Qual é o seu envolvimento? Você comentou comigo que tem um encontro, né, das pessoas com nanismo. Você poderia falar um pouco desse encontro, como vocês fazem, qual é o propósito desse encontro? Tá, eu conheci os meus iguais, as outras pessoas que têm nanismo, tem mais de 15 anos, né? Começou com Hélio Potts, que também é anão e era fundador da Associação Gente Pequena do Brasil. E aí a coisa começou a ganhar corpo, outros anões começaram a chegar, anões de vários estados, diferentes estados, e outros também conseguiram fazer suas próprias associações. Hoje existe um grupo chamado Nanismo Brasil, mas antes e também a partir desse grupo, todo ano a gente se encontra no mês de março ou novembro, de preferência quando tem feriados emendados de quinta ou terça-feira. Por quê? Vem gente de de vários estados participar. Então esse último deu quase 300 pessoas, o que para mim foi uma surpresa muito gostosa. E nos grupos a gente debate o que é ser anão, a acessibilidade, a convivência, e isso engrandece a gente como um todo, cada vez mais. Não diria ativista, mas eu vou defender o ser anão, vou defender o negro, vou defender quem quer que esteja sendo denegrido, sendo servido como chacota, piada, como a desumanização dessa pessoa. Eu vou brigar educadamente, mas eu vou discutir, e mais até pela conscientização. Ney, você comentou muito sobre você quer lutar pelas pessoas que sofrem preconceito. Você já sofreu preconceito? Já. Lá no começo dos primeiros anos escolares, a diretora não me aceitou na escola porque ela achava que eu ia ser atropelado pelos alunos. Tanto que eu entrei na escola com 8 anos, não com 7. Hoje eu não ouviria isso tranquilamente. Isso porque foi em 1979, né? Então eu, a criança, não tinha discernimento das coisas. Agora o preconceito é diário. É o apontamto, as crianças apontam, olha ele. Eu até entendo, porque o novo
o desconhecido chama atenção, sim. Mas tem mães que chamam, tem pais que chamam, filho, vem ver. E aí, infelizmente, eu não sei por que eles passam vergonha ou ficam constrangidos. Porque eu respondo ao pé da letra. A primeira pergunta que eu faço é: qual o seu nome? Por que você não educa seu filho para ele não ficar um adulto retardado, ou ridículo, mal educado igual a você? Uma vez eu peguei uma situação e eu perguntei: quantos anos tem sua filha? 4 anos. Qual o nome dela? Fabiana. Fabiana, pessoas são iguais ou diferentes? A Fabiana responde: diferente. Eu vi, mãe. Aprende com a sua filha. Enquanto dá tempo, eu pego essa linha da conscientização mais com uma coisa de reflexão, para ela não ir embora sem nada para casa. Ô Ney, eu tenho uma patologia rara e por conta disso eu também tenho uma estatura baixa. Também já aguentei algumas. E assim, mesmo não tendo característica de nanismo, as pessoas me vê como anã algumas vezes. Já ouvi, inclusive, isso, mas sou baixinha, eu, minha mãe e tal. Eu nunca ignorei essa coisa das pessoas acharem diferente, porque existe o baixinho, existe o gordinho, existe o alto demais, então eu nunca tive nenhuma dificuldade com isso, eu sempre lidei muito bem. Eu acho que o que às vezes me incomodava mais era a própria deficiência mesmo, não a minha característica. Isso nunca me incomodou, a mim não. Eu sei que tem pessoas que sim, mas pra mim isso é algo resolvido. Inclusive eu brinco muito com a questão da minha estatura, né? Quando alguém me chama de baixinho, eu falo que é a minha mãe. Porque eu sou 2 dedos maior que ela. Então eu acabo ironizando, porque eu acho que a gente já vive assim no mundo com tanto preconceito, tanta coisa até pior, piadas um pouco pior, e às vezes a gente ficar o tempo todo na defensiva, eu não sei se ajuda. Eu tô sempre tentando me defender porque tem alguém me olhando, porque eu não tô nem aí se tá me olhando. E às vezes as crianças por curiosidade mesmo, né? As crianças por curiosidade, porque criança é curioso, alguém diferente faz elas se tornarem assim, olha, é diferente. Eu já passei isso com a minha filha, hoje é uma moça, e ela achou uma pessoa diferente uma vez, e mesmo tendo tantas pessoas diferentes na família dela. Então, eu acho que a gente lida com isso também, né? Ou não? Eu acredito no que você está falando, até porque o novo, ele causa uma curiosidade, que é normal ser humano, né? Certa vez eu fui ver uma aula de capoeira, porque tinha um pai de um aluno meu, que ele é muito alto, acima de 2 metros. E eu, na minha ignorância ou curiosidade ingênua, cara, eu vou ver como é que esse moço de 2 metros vai conseguir girar os passos da capoeira sem acertar metade daqueles que estiverem lá dentro do salão. Porque ele é muito grande. Então a curiosidade faz parte. Eu parabenizo você e o seu ponto de vista, o seu jeito de ser. Eu a conheço há pouquíssimo tempo, mas você passa uma energia, uma positividade muito boa, e isso deve ser levado em conta no jeito que você interpreta os olhares das outras pessoas, né? E aí conheço você através da Kika de Castro, e ela acha você uma pessoa bacana, incrível. Então você está naquele grupo de pessoas evoluídas. Porque eu, enquanto anão, conheço anões mal resolvidos, que ainda não têm aceitação, e assim, que encontra comigo na rua e não fala, ou finge que não vê, porque isso é dele, não é do nanismo. Isso é seu, não é do efeito ossos de vidro. Isso é talvez do espírito, do psicológico da pessoa. Isso muda com o tempo. O bom é que eu, e agora incluo você, somos pessoas bem resolvidas, cuidamos da positividade e lidamos com a melhor maneira possível para se viver. E fazendo isso, é até um agradecimento a Deus. Claro, pra você ver, a minha mãe, eu costumo dizer que ela é 2 dedos mais baixa, ela fica super brava, ela usa chinelo de salto. Ela de baixinha. E pra mim é muito tranquilo. A do baixinha já virou uma coisa assim, corriqueira. Não virou apelido, porque sou conhecida como Val mesmo. Mas o Ney, você também falou
e hoje você não está trabalhando, né, formalmente. Você vê assim que as pessoas com nanismo elas encontram mais dificuldade ou igual dificuldade no mercado de trabalho? E quando tem dificuldades, quais são essas? São barreiras assim arquitetônicas? Como que é conviver numa cidade tão grande como São Paulo e esses desafios no dia a dia? Sair de casa, transporte. Você poderia relatar um pouco para nós, assim? A cidade não é adaptada para nenhum tipo de PCD. Infelizmente, nós que tenhamos que nos adequar à cidade. Então, quando um determinado local, uma determinada cidade, não é adequada para os PCDs, que passa a ser a cidade. Quando não atende, eu enquanto anão, quando não atende uma pessoa que tem ossos de vidro, quando não atende um deficiente visual, quando não atende o idoso. O idoso também precisa de uma acessibilidade. E também tem sua mobilidade reduzida. Então, quando a cidade não atende, a deficiente é ela, não nós. Outro ponto. No mercado de trabalho, eu tive sempre respeito e condições de trabalho. Quando eu fui para a NET, serviços, houve todo um mês de entrevista e de visita para que eu experimentasse o ambiente de trabalho, a cadeira que eu ia sentar. Teve todo um cuidado para a minha acessibilidade. Quando a Claro Brasil comprou a NET, eu fui até o prédio da Claro antes de o departamento se mudar para eu visitar aquele local para ver se estava adequado. E isso não foi feito só para mim, não. Foi feito também para os demais deficientes que ali estiveram. É esse o cuidado que outras empresas talvez, infelizmente, não tenham. Porque a não aceitação ou a curiosidade, isso está nas pessoas. E não é porque a NET ou a Claro me deu essa acessibilidade física, arquitetônica, que não encontrei barreiras por lá. Também encontrei. Mas isso no dia a dia, no diálogo, foi se, não digo convencendo, mas foi se dizendo ao que vim e ao respeito que se criou desse relacionamento. Mas você acha que no trajeto não houve assim barreiras? O transporte não foi feito para mim. Tem os ônibus de piso baixo que me ajudam, mas o de degraus altos, eu preciso me apoiar nos degraus para que eu tenha acesso. Tanto que eu uso luva de cirurgia para entrar no ônibus, porque eu não vou colocar minha mão onde todo mundo pisa. Então, e assim, você pode dizer, mas alguém poderia te ajudar. Não, porque da última vez que um ser quis me ajudar, ele caiu comigo no degrau do ônibus. Antes, melhor ele tivesse não me ajudado. Aconteceu alguma fatalidade? Felizmente não, mas poderia ter acontecido. Então, me levantar, não é todo mundo que vai ter como me levantar. E não é todo mundo que eu vou ter confiança que faça isso. Quanto a catraca, eu não vou passar o meu cartão, porque eu não alcanço passar o cartão de bilhete único. Então fico ali nos bancos reservados da frente. O transporte público ainda não é adaptado para tudo. E amanhã você encontra um anão maior do que ele passa tranquilamente. Sim, ele passa. Você pode até ficar surpresa. Só que para mim, que também sou um cidadão, aquela condição não me atende, não supre as minhas necessidades. Ney, a gente percebe que as pessoas com nanismo são, como alguns segmentos das deficiências, né? São grupos muito reservados. A gente não vê assim, uma discussão tão ampla em relação a apontar essas dificuldades que vocês têm. Eu percebo assim, nós temos os caminhos e as ferramentas para dar visibilidade para isso. A dificuldade na questão do transporte. Você vê que hoje o transporte mais pensa no cadeirante, apesar de não estar bom, mas tem a rampa, que pode ser usada também por qualquer outra deficiência, mas os próprios motoristas e cobradores sequer sabem disso e não são treinados para isso. Será que é por falta dessa
participação, ou dessa cobrança, ou dessa união entre as pessoas com nanismo, apontando as dificuldades? Você não acha? Eu concordo plenamente com a sua colocação. É bem pertinente para o momento. Quando a deficiência se esconde, seja sozinho em casa, quando num determinado grupo, a culpa não é da deficiência, é das pessoas. São as pessoas que se escondem. São as pessoas que não se envolvem. Pudera eu conviver amplamente com nanismo, com deficientes visuais, com cadeirantes, com todos os tipos, porque a gente se torna um único grupo grande, maior, e não uma forma fragmentada de estabelecer uma visibilidade. Então, quando determinado grupo de deficiência, vou falar de mim, óbvio, o nanismo se coloca como o único grupo, se fecha numa bolha, a culpa não é do nanismo, a culpa é daquelas pessoas que se veem mais confortáveis fazer assim. Tanto que agora está mudando um pouco. Há tempos, a gente aparece mais na imprensa, em programas jornalísticos, em documentários, em entrevistas, mas até aí não é suficiente. Por quê? Por exemplo, tem um juiz famosíssimo do Brasil, tem um historiador famoso aí do Brasil, que ele, ao elogiar também um juiz tão famoso quanto ele falou que o cara deixou de ser gigante e se tornou um anão. Olha a referência que ele buscou, Val. Ele tirou o elogio de determinada pessoa e a categorizou como anão. Recentemente, uma revista, também de nome importante, foi fazer uma determinada crítica ao pessoal do governo, usou o termo nanismo moral. O bom é que o grupo de Nanismo Brasil fizemos um levantamento, questionamento, e houve uma retratação do repórter, houve uma correção, e criou-se até um diálogo, criou-se uma facilidade, criou-se um respeito. Então, a visibilidade é boa, a visibilidade vem acontecendo sim, mas mesmo com essa visibilidade, lá na frente tem alguma coisa que não nos enxerga ou nos vê de forma mínima pelo tamanho e acaba dando com os burros na água, cometendo sentenças infelizes nas suas reportagens ou declarações. Isso é muito triste. Eu não sei se eu coloquei de uma maneira que você... Assim, eu acredito que todas as pessoas têm que pensar nas deficiências, isso é fato. Mas assim como o meu caso, que poucas pessoas pensam nos raros, né, por ser raro pensam menos ainda, né? E eu acho que o próprio desconhecimento das doenças raras faz isso. E eu sei o quanto a gente tem que se colocar sempre, falar sempre, estar presente sempre, participar sempre para que a gente saia da invisibilidade. Eu quis dizer mais dessa forma, não que outras deficiências também não possam. Lembrar de vocês, porque a gente está sempre lembrando. Nós tínhamos no Conselho Estadual o Benedito, que tem nanismo. E convivendo com o Benedito há muitos anos lá no Conselho, eu estou no 2º mandato de conselheira. E apesar de conviver com ele, eu observei que às vezes a gente não enxerga pequenas coisas, pequenas dificuldades que ele sofria, até porque ele também não reclamava de nada, não falava nada, nunca. E aí eu me cobrei isso depois, mas também cobrei ele, porque eu acho assim, ninguém sabe como me ajudar, porque eu tenho uma doença rara. Às vezes a pessoa até se assusta, acha que é tão grave, e ou ela tem excesso de cuidado, ou ela não entende nada. E aí eu percebi algumas dificuldades do Benedito, por exemplo. Um dia eu vi ele tentando subir no banco da van. Eu vi que ele estava lá sofrendo para subir no banco da van. Olhei para ele e falei, nossa, Benedito, realmente a Secretaria de Estado e o transporte, eles não pensaram nas pessoas com nanismo
mesmo tendo ele há mais de 2 mandatos como conselheiro. E eu falei, você nunca cobrou nada. E eu nunca tinha percebido, porque quando eu olhava, ele já estava sentado. Esse dia ocorreu de eu ver ele subindo. Mas até então eu não tinha pensado nessa dificuldade, e depois eu comecei a imaginar as outras, né? Eu comecei a imaginar como era no hotel, como era no almoço, com a mesa que não é adaptada, com o balcão que não é adaptado. Então eu comecei a questionar até ele um pouco mais. Falei, mas por que você não cobra? Porque eu posso te ajudar, mas eu acho assim, é tão diferente eu indiretamente falar e ele que está vivendo diretamente falar também. Eu acho que é importante, você não acha? Acho, e muito. E isso vai de pessoa a pessoa. Porque nós não somos iguais. Existe o introvertido, existe o tímido, existe o medroso, existe o covarde, existe o avançado, existe o briguento, existe o ranzinza. Então eu entro no campo da personalidade. Eu com certeza faria alguma coisa dessa relevância para comigo, e aí eu estaria ajudando o próximo igual a mim, ou outro que também precisasse desse banco e que sofresse a mesma necessidade. Eu, Ney. Mas nem todo mundo é assim. Talvez ele ficou tímido ali, talvez ele ali ficou tímido, ficou acanhado e não soube se colocar. Ele está no 2º mandato como conselheiro. E o papel do conselho, eu sei que você fala da personalidade, mas o próprio papel do conselho você, quanto conselheiro, você representa um todo, né? Todas as pessoas. Então você não só se representa, você representa outras pessoas. Eu não estou lá apenas para falar da minha deficiência, da minha doença rara. Eu represento as pessoas com deficiência e doença rara. Estou nessa vaga. Então, eu acho assim, se eu não cobro o que eu estou precisando melhorar para mim também, eu vou estar cobrando para os outros, porque outras pessoas vão se beneficiar disso. Então, eu acho que a colocação, a nossa participação estando no conselho é um pouco maior ainda nosso compromisso. A gente tem que se colocar, tem que chamar o grupo, tem que conversar. Eu inclusive sugeri a ele que lá na secretaria ele deveria apresentar uma sugestão de pauta sobre o nanismo, para que a gente entendesse mais, para que a gente envolvesse mais as pessoas com o nanismo, porque são muitas as questões a ser abordadas e que a gente pouco ouve essa discussão, assim, pelo menos quanto conselho, eu estou dizendo, sabe? Quanto conselho, eu pouco vejo uma participação e um apontamento. A gente começou a fazer isso depois que eu vi essa dificuldade do Benedito e comecei a cutucar ele. Toda reunião eu falava, fala. Mas aí é uma questão de pertencimento. Será que ele pertencia integralmente a esse lugar? Me preocupava? Não quero julgar. Não conheço pouco, mas eu entendo o que você está falando. Eu acho que se eu estou lá, talvez eu faria um pouquinho diferente, um pouquinho mais. Entendo perfeitamente. Estar lá não é brigar, lutar para si apenas. Lutar para qualquer tipo de pensamento. É se colocar no lugar do outro, literalmente. No lugar do cadeirante, no lugar do deficiente visual e outros tipos. Tem interesse em participar de algum conselho algum dia? Já conheceu, já participou, já foi conselheiro? Tem a Cristiana Oliveira, uma amiga minha, ela também é ANA, ela participa do conselho aqui da Câmara de Vereadores da cidade de São Paulo. Já fui uma vez, saí de lá aprendendo muita coisa e comecei a amadurecer a ideia. Quem sabe, futuramente, eu não faça parte desse conselho para aprender e agregar, principalmente. Muito importante, né? Eu acho que quando a gente tem algo para acrescentar, para mostrar, para cobrar, é importante. Eu acho que é um espaço de políticas públicas para as pessoas com deficiência. É muito importante. Sim. Embora eu tenha um pé atrás para a política, mas se não for através dela, eu não consigo fazer leis que me beneficiem.
Não é política partidária os conselhos, né? É políticas públicas. Quando fala essa palavra política, tudo, né? Por isso que eu falei, a pessoa com a política, eu entendo que através dela, sim, a gente vai conseguir mudar alguma coisa em prol de nós mesmos e do outro. Ney, nós já estamos terminando o nosso tempo aqui para finalizar. Né? Eu acho que a gente poderia até estender mais coisas aí mais para frente, fazer uma nova entrevista, tem muitos assuntos, muita coisa surgindo, mas a gente vai ter que encerrar. Eu gostaria de te agradecer primeiramente a essa oportunidade de falar um pouco com você, conhecer um pouco mais, pedir para que você aí deixasse um recado para os nossos ouvintes, deixasse uma mensagem. Eu que agradeço seu convite, a sua pessoa, a sua história, que vai me ensinar também muito. Quero parabenizar esse projeto da rádio, que é bem importante, de Paulínia para o mundo. Isso é muito bacana, muito bonito. Quero deixar uma dica cultural, que todos, se puderem, vejam o filme Longe da Árvore. O filme Longe da Árvore vai falar de vários tipos de deficiência. E é aquele soquinho no estômago, porque existe um telespectador antes e um depois de ver esse filme Longe da Árvore. Vou assistir, hein? Por favor, você e a todos os nossos ouvintes. Eu que Obrigada. agradeço. Obrigada mais uma vez, Ney. Então, Próxima, Val. Beijo. Esse foi o nosso Asadep Entrevista de hoje com Ney Melo. Muito obrigada a todos. Fiquem atentos, ouvindo a nossa programação. Para o próximo entrevistado, um abraço a todos e até o próximo.